Não tinha um pai para me orientar, não tinha ninguém para me orientar. A porta da minha casa era uma escora de madeira. Alimento, vez ou outra que tinha. Vivia mais de doação. Esse era um cara que todas as datas comemorativas ele me dava um kit de roupa. Me tratava muito bem. Sobretudo o que mais ele contribuía comigo, e nessa ideia que ele me ofereceu, me ofertou a fazer parte do crime, entrando na polícia, era o que ele tinha de melhor para ele. A história de vida dele também era foda. Ele não veio de um outro universo me oferecendo coisa ruim. Ele viveu coisa ruim a vida inteira. E aquilo para ele era muito natural. Isso poderia ter sido muito natural para mim hoje. Mas eu percebi que isso não era natural, que eu tinha que mudar o curso da história. E o que eu faço hoje é totalmente contrário daquilo que me cooptaram pro crime. E aí quando ele me fala, você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu vou e presto concurso público, tudo ele me ajuda, ele financia isso. Presto concurso público. Num primeiro momento eu sou reprovado porque eu tinha desvio de septo nasal. Passei em tudo de desvio de septo nasal. Ele também não tinha essa visão tão empreendedora nisso. Eu saio, mas aquela ideia já está encurtida na minha cabeça. Eu entro numa empresa como auxiliar de expedição, numa empresa de jeans, tecelagem. 4 meses após da carência do meu plano de saúde, eu me submeto a essa cirurgia, porque eu já tinha aquilo na minha ideia. Ele falou que eu vou ficar rico. Eu não vou ficar rico aqui trabalhando de auxiliar de expedição, eu vou ficar rico lá com ele. Eu faço a cirurgia, desvio de septo, estou ok. Depois de 2 meses já feita a cirurgia apta. Eu, por meios próprios, porque eu estava trabalhando, eu falto na empresa e presto concurso público. Já sabia todo o caminho, que ele me ensinou no começo, fui lá, fiz de novo. Fiz e passei. Eu chego nele e falo assim, mano, passei e vou ser chamado. 24 de fevereiro de 93 eu sou chamado pro curso de formação de soldados. Tu tinha prestado a prova muito tempo antes? Eu tinha prestado em 92, era para eu ter entrado antes do episódio do Carandiru. Tá. Porque eu sou de 73, era pra eu ter entrado justamente ali com 18 anos. Aí eu entro em 93, ali de 19 para 20 anos. E aí... Mas na tua cabeça tu não era... Tu não queria ser um policial. Não. Mas é o seguinte, não fugia muito a regra, porque hoje você pega um moleque da quebrada, ele admira o ladrão e a polícia, porque ele admira a violência. Ele sente a adrenalina do cotidiano. Rato, gato e rato. Quem caça, quem se dá bem, quem não se dá bem naquele dia. Você vai brincar... Hoje nem tanto, porque tudo isso aqui atrapalha a molecada até as diversões que a gente tinha da nossa infância. Né? Brincar de polícia e ladrão, pega-pega, esconde-esconde, bolinha, essas coisas não tem. Isso aqui roubou muito a infância da molecada. Eu sou dessa época, da criatividade. Então, polícia e ladrão é uma das brincadeiras mais divertidas que a gente tinha. Então, você tendo a possibilidade de ser, imagina ser polícia e sendo ladrão. Era o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Com, de certa forma, o aval do cara. Com o aval do cara que mandava na quebrada. Então não era mancada, eu tinha um aval pra ser. E eu vou e presto concurso público e falo assim, mano, passei, tá aqui, ó. Vou ser chamado. Até então, até essa parte aí da tua vida, tu ainda não tinha... Vamos lá, tu nunca tinha trabalhado em biqueira, por exemplo? Não, nunca tinha trabalhado em biqueira. Umas 2, 3 vezes, era moda da época, do nosso grupo ali da escola, era moda saidinha. Fazer saidinha. Tá. E eu fui 2 vezes, não me dei bem, mas fiquei preocupado também, porque é o seguinte, eu não queria colar no BO dos outros, já tinha aprendido a malandragem. Eu tinha um tio, né, tenho um tio, né, e na época ele morava com a gente ali, mas ele lá, eu aqui. E esse meu tio tinha arrumado um 38 canela seca na época. Eu sabia que canela seca? Canela seca era um 8ão de 5 tiros só, aquele roço fino, um cano bem fininho. E eu sabia onde ele escondia, mas aquilo nunca foi meu desejo. Mas quando eu tô naquele grupo ali fazendo saidinha, saindo pra fazer saidinha, 2 vezes eu saí da escola pra fazer saidinha com a rapaziada, que tava se dando super bem, já metendo um Adidas no pé, tudo, porque era aquele desejo de ter, como a molecada tem hoje. Eu não sabia nem que era ser alguém, pra mim era longe. Eu pego esse 8ão do meu tio e vou num BO com os mano. Só que eu dei pro mano que era mais velho e experiente. Falei, ó, então o que eu ganhava? Era empreender. Eu ganho porque eu tô assaltando junto e eu ganho porque eu coloquei a arma. Eu tinha 2 partes no assalto. Então, quando eu coloco esse 8ão para fazer a fita, eu não vejo a cena acontecer, mas a gente tinha um horário de se encontrar na porta da escola à noite. Eu me encontro com os manos, o mano me dá a parte da arma, mas não dá a parte do assalto, porque eu não colei no assalto, eu não vi. O bagulho foi muito rápido. Só que eu cheguei à noite, o cara me deu minha parte pelo revólver e tal. Eu saio da escola, volto para casa, eu coloco a arma no mesmo lugar, tremendo de medo de acontecer alguma coisa. Pra você ter ideia, eu não era malandro, era cuzão. Tinha medo, era um garoto. Tinha coragem, mas ao mesmo tempo dividido com medo. Aquele dinheiro que eu peguei a minha parte, eu vou na feira do rolo. E eu compro eu empreendo na minha primeiro trabalho, vamos dizer assim, eu compro uma arma.
Falei, eu já não tenho mais dor de cabeça, não vou ter problema com ninguém. E essa minha arma, quantas vezes eu vou emprestar, quantas vezes eu vou ganhar? Eu já empreendi, falando, não preciso de ir no assalto. Se eu pôr a arma lá, os manos vão trazer minha parte. Quanto custava uma arma nessa época aí? Se a gente for pensar Cara, em dinheiro de hoje. falar em cruzeiro, falar hoje que você pegava um revólver aí por R$1.000, R$1.500, você pega um revólver aí, sei lá, um 8, velho, né? O meu já peguei um bulldoguinho, mais bonitinho, mas... E pus pros manos fazer o trampo. E fui. Fui em 2 vezes com os caras, uma eu colei e ganhei as 2 partes, e na outra só veio minha parte e tal. Só que nessa segunda vez que veio a parte, é a parte podre do crime. O mano que grudou tava com uma ideia de me fazer pra tomar minha arma, me matar pra tomar minha arma. Só que o parceiro que me levou nessa quadrilha pra meter esse BO, eu gostaria muito de falar o vulgo dele aqui, mas vou preservá-lo, e eu tenho um grande carinho por ele, porque foi o primeiro momento que a minha vida foi protegida e defendida por alguém. Esse mano chegou no cara e ele era à disposição, só que ele era pequenininho e esse cara queria me matar, era gigante, grandão. Ele já morreu hoje, posso falar, um tal de Ceará lá de São Miguel. Grandãozão, assim, do cabelo meio piradão. Malandrão das épocas, né? Então ele cresceu o olho no meu 8 e ele ia me ripar pra ficar com a minha parte com o meu revólver. O mano bigodou ele e falou, Xará, o moleque é 1000 graus, o moleque tem uma disposição, comprou o bagulho, colocou aqui, serviu nós, você não vai fazer nada com ele não, então não vai atrasar. E aí ele veio e me deu papo, falou, toma cuidado. Foi mais um ensinamento da rua. Toma cuidado. Nem todo mundo é parceiro, nem é homem e tal. Esse maluco aí ia te matar e tal. Não coloca esses caras. Ele colocou nós e tal. Eu falei, beleza. Eu falei, isso aqui não é pra mim. E eu me fecho nessa fita. E nisso eu nunca tinha tido nem ideia do parceiro que me fez a proposta de entrar pra polícia. Eu já foi meu primeiro contato com o crime e com o medo ali, com a perspectiva de dar ruim. Mas peguei um dinheirinho, já tinha comprado um kitzinho, tava bonitinho pra ir pra escola. Mas sempre gostei de trabalhar, apaixonado por trabalhar. Como é que tu explicava isso em casa pra tua avó lá? Não tinha ninguém pra cobrar. Não tinha ninguém pra explicar. Eu testei minha avó uma vez. Como? Deixei o revólver em cima da mesa como displicência e fui pro quarto. Ela não colocou a mão e não me disse nada. Quando eu passo por ela, ela me olha, até hoje eu lembro daquele olhar assim. Ela fala assim, você é homem, você sabe o que você faz da sua vida. Mais nada. Ela já viu que eu tinha passado da fase de moleque pra adolescente, pra homem. Antigamente ela pegava um cabo de vassoura, vem cá menino, que tá fazendo aquela arte, né? Mas naquele momento que acho que minha avó tinha uma psicologia assim, nata, né? Hoje eu entendo, hoje eu consigo entender que foi uma psicologia muito forte. E a vivência dela. Ela falou com um homem naquele momento. Eu me emancipei ali. Você sabe o que você faz da sua vida. Eu lembro até hoje, isso me fura. E quando eu começo a fazer essas coisas que eu tô fazendo agora, coisas boas, eu me sinto aliviado com ela. Ela fala, era isso que eu queria de você. Tá ligado? É uma parada muito forte de falar. E aí, eu fiz esse teste. E isso me envergonhou um pouco. Então eu fazia minhas paradas já não trazendo nenhum problema pra dentro de casa. E isso também foi uma escola que me levou pra vida. Minha mulher nunca viu um BO meu, nunca soube de um BO meu. Eu saía pra rua, ela sabia que eu ia pra luta. Mas quando eu voltava pai de família. Amor da minha vida, minha filha e tal, sempre blindando minha família. Quando você vai falar, não, como é que foi o seu dia? Meu dia foi péssimo. O seu deve ter sido interessante. Eu não quero contar. Eu não quero contar. Meu dia não é interessante contar dentro de casa. Meu dia era horrível. E aí, beleza, eu tenho esse primeiro momento, e aí, quando eu volto no parceiro que ele fala, você vai entrar e vou ficar rico? Beleza. Eu faço o curso de formação de soldado, e aí eu não me dei conta. Hoje sim eu me dou conta que eu não sei fazer nada pequeno. Quando faço algo grande. Eu, assim, sem muito esforço, eu sou o segundo colocado da minha turma. Aí eu sou classificado para o 2º Batalhão de Choque. Eu escolho o 2º Batalhão de Choque. Poderia ter escolhido o 1º, que é Rota, 2º Batalhão de Choque, 3º, que era GAT, 4º, Cavalaria, e 5º, que era o COI. Eu escolho o 2º Batalhão de Choque porque eu sempre fui apaixonado por futebol e meu sonho era ser jogador de futebol. E aí eu falei, pô, Choque, Rocan, né? Rocan, não era Rocan hoje igual tem policiamento de quebrada, era Rocan que fazia escolta dos jogos e uma parte da tropa de choque. Eu entro para o 2º Batalhão de Choque fazendo praça desportiva, mas quando eu saí ali nas minhas folgas eu já estava na quebrada. E na quebrada eu já estava fazendo o quê? Carrega ali, transporta ali. Eu ganhava R$400 na polícia, mais ou menos, meu salário da época que eu fui preso. Né? Em 97 eu fui preso. Eu ganhava R$450, que era o salário do policial. Mas eu saía da minha quebrada em Guaianazes, por exemplo, vinha para Vila Prudente, ia para Tatuapé, carregar uma bolsa, que nem abria. Tá certo aqui? Tá lacrado? Tá, eu levo. Tem que trazer alguma coisa? Tem que trazer. É um dinheiro, tem que contar? Fazia. Ganhava 5 mil. 4 mil. Quando esticava para a Baixada Santista, era 15 até 50 mil. Nossa. Num frete. Isso era nesse sentido que o cara queria que tu fosse polícia. Que era ser polícia, para poder fazer os trampos. E quando eu começo a fazer os trampos só de transporte de arma, droga, para lá e para cá trazer dinheiro, os caras falaram, mano, vai ter um assalto ali.
e precisava de fazer o rádio. Você tem? Eu tinha já todos os rádios. Kenwood na época, que eu pegava todas as frequências da polícia. Já era rato nisso, operava tudo. Aí ele falou, não, tem, sem problema, tem que fazer. Ah, então o mano vai vir trocar uma ideia com você. Quando o mano veio trocar uma ideia, ele falou, mano, você me dá uma liberdade? Eu falei, não. Os caras falaram, mano, o moleque é 1000 grau. Né? Polícia, mas era um molecote, 1000 grau. Aí foi, como vai ser assim? Eu falei, não, vamos fazer assim. Pode dar um... Pode. Vamos fazer assim, 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 a gente não dá um tiro. Aí foi 1, foi 2, foi 3 assaltos, sem fazer barulho, sem nem ver. Quando a gente tava dividindo o dinheiro, o bagulho que eu começava a dar no rádio, roubo em andamento. Já tava dividindo o dinheiro. Né? E isso sem violência, sem nada. É lógico que tem aquela violência da pressão, uma arma ostentada, mas ninguém agredia ninguém. Eu nunca gostei desse negócio de bater, humilhar, não existe. Aí eu comecei a perceber que eu tava num patamar do crime grande. E isso te iludia mais ainda como aquele moleque que falava, você é foda. Eu me achava foda mesmo. Que aí quando dava certo, então, você falava, caralho, mano, é 1000 graus. E aí eu tô, daqui a pouco, no transporte de arma, transporte de droga e assalto. Enquanto isso, na polícia, tu tá vivendo uma vida de polícia. Fazia meu 12 por 36, semana gorda e magra ali, só que aí você começa a fazer merda, porque dinheiro ninguém esconde. Dinheiro você tá bem, você come bem. Os caras comendo na subsistência ali o negócio, não, eu comia prato do dia. Feijoada, virada paulista, toma cerveja aí. O mano, pô, vamos, não, guarda esse ticket aí, depois você almoça, vamos almoçar no bar. Pagava prato do dia pra todo mundo. Só pra, cara, eu tenho um bico bom. Faço uma segurança pra um, pra outro e tal. Tanto que na época, lá em 95, eu chego com a BMW alemã, 325. Ninguém deixa eu guardar dentro do batalhão. Aí eu guardo bem na frente, arrumou uma vaga. Quando eu volto, os caras, os sentinela, olhando minha molecada nova também, olhava no meu carro e falavam assim, meu, a Correge, os caras foram mexer no seu carro, levantaram até com o macaco. E a placa tava dobrada, amassada pra ver lacre, essas coisas, né? Aí eu falei, beleza e tal. Até que os caras me chamam e começam a me mandar pra permanência da corregedoria. Aí teve um assalto de grande vulto, os caras falaram, mano, isso não foi, reconhecimento. Ficava na corregedoria o dia inteiro. Aí voltava, era inserido na tropa novamente. Enfim, a minha vida começa a virar um inferno. Um capitão, que também se envolveu com crimes, acabou indo preso, ele chegou numa semana, quando o Collor abriu o mercado, ele chegou com uma moto, uma GS, como que era a moto? Era uma Red 750. E eu chego depois, na outra semana, com uma 1100. Uma competição. Mas ele era capitão, eu era soldado, não tinha a mínima condição. E aí, quando eles perguntavam, eu tinha sempre alguém, porque você compra numa loja ali, numa loja, alguém sempre segurava. Não, a moto é minha, ficava no nome, então... Eu tinha tudo e não tinha nada. Entendi. Essa é a realidade. Mas, enfim, não é nada glamuroso. Quando nessa época tu pensava no que ia acontecer na tua vida? Porque isso daí, se tu me contando hoje, me parece um troço que não é muito sustentável, sabe? Uma hora a casa ia cair, que nem caiu. Irmão, mesmo dentro da polícia, você faz um juramento. Eu falei até um outro dia sobre isso. Que eu não vejo sentido algum, a hora que morre um policial no exercício da sua função, do seu trabalho, junta um batalhão de polícia. Antigamente esse cangaço existia. Os policiais se reuniam, paralelo ao Estado, da sua função, e ia lá no lugar onde aconteceu a morte do policial e fazia uma desgraça. Chacina para poder mostrar, falar, se matar um polícia vai morrer assim. Hoje eu vejo isso acontecer com o aparelho do Estado verdadeiro. Operação Escudo mostra isso. Lá no auge da Operação Escudo e Operação Verão, ninguém dizia que era um cangaço como esse cobrando a morte de um policial. Ninguém dizia naquele momento. Era uma ação legítima, isso, aquilo, outro, vai procurar a Liga da Justiça e tal, isso, aquilo, outro. Esses feedbacks para a sociedade. Mas hoje, agora, sustenta o que eu estou falando. Diversos processos pipocando, porque começaram a aparecer imagens, perícias, mostrando que realmente aquilo foi um revide desproporcional e não foi um revide de uma operação. Foi execução sumária de pessoas porque moram nas periferias, preto, favelado e sem oportunidades, para vingar a morte de um policial. Mas quando esse policial, veja bem, quando esse policial se formou policial, ele pôs a mão na Bíblia e fez um juramento, mesmo que o sacrifício da minha própria vida. Aí eu vou trazer essa realidade, então pode matar policial? Não pode. Assim também como não pode matar um cidadão. Porque o moleque, quando sai de casa, ele fez um juramento sem pôr a mão na Bíblia e sem autoridade presente, sem uma solenidade. A mãe falou, filho, pelo amor de Deus. Minha avó falou pra mim, você é homem, você sabe o que você faz da sua vida. Então, quando eu saio pra rua, enquanto malandro, pra fazer arte, eu sei que eu posso não voltar. E também
não acho justificativa pro crime também sair matando um monte de policiais em razão de eu ter feito uma escolha de ir pra vida louca e morrer, mano. Entendi. Então, se eu digo que a polícia não é justo o que a polícia faz, se juntar 50 um batalhão de polícia para exterminar um monte de gente numa determinada favela porque morreu um policial no exercício da sua função uma vez que ele fez um juramento, não é justo também que os manos matem um monte de policiais em razão de um mano que já fez seu juramento indiretamente, porque quando ele é vida louca ele tá ligado, mano. Que ele não pode ir e pode não voltar. Você entende que os dois universos se copiam? Mas não pode se copiar para propagar mais violência. Por que não se copia para fazer igual eu tô fazendo agora? Ei, mano, não é esse o caminho, Xará. O caminho é outro. Por que o Estado não fala, tem um cara inteligente igual esse mano ali na cadeia. Pega o psicólogo e tal, vamos fazer um trabalho com esse cara específico? Eu vou tirar você, vou perdoar você das suas sentenças, você vai trabalhar em tal lugar, vou te preparar antes. A sua pena é 30. 5 anos você vai estudar. Se você se formar em todos esses cursos que eu te colocar aqui para prisão, no 6º ano você está trabalhando numa oportunidade de emprego. Eu começo a dar lucro, deixo de dar despesa para o Estado. E lá na cadeia... Porque eu sou colocado para ser melhorado. Mas hoje você olha na prisão, ninguém está sendo colocado para ser melhorado. É isso. O cara sai pior. Eu poderia ter saído pior. Eu poderia ter feito tudo o que eu faço hoje, toda essa propriedade intelectual que eu desenvolvi, essa capacidade de gestão, de criatividade, isso, aquilo, outro. Eu podia continuar empregando no crime. Podia. Eu poderia ter sido um cara pior do que eu fui. Mas quando eu resolvo mudar e percebo dentro de mim, faço uma introspecção e falo, peraí, mano, o que você tá fazendo com você, Xará? Minha mulher veio me visitar, minha mulher visitou 15 anos sem faltar uma visita. Minha filha tem 30 anos agora, eu tenho 2 netas. Minha filha eu deixava me ver assim de 3 em 3 meses, só nas datas mesmo comemorativas, porque eu não aguentava de saudade. Então eu não queria proporcionar aquilo. Até o dia que a minha mulher vem e diz, olha, dessa vez eu tirei a roupa, mas a Brenda também tirou a roupa. A minha filha fez vexamentosa, mano. Uma menina, mano. Eu falo, mas essa culpa não é do Estado. A primeira culpa é minha. Que eu trouxe eles pra cá. E a segunda culpa é a falta de zelo com a família do sentenciado que o Estado promove. Dexter canta muito bem isso. Agacha, senta num banquinho qualquer, sem higiene, você joga sua roupa lá no canto. Foda-se, é tratado como um estado de coisa, como lixo. Eu, tudo bem, vou segurar meus BO, mano. Mas a minha família não pode ser tratada assim. Mas eu falo, esse grito já não tá funcionando, eu tenho que mudar minha postura. E eu mudo minha postura.